A Polícia Civil está investigando o fechamento inesperado de uma empresa agrícola responsável pelo esmagamento de soja, isso em São Joaquim da Barra. Pois é, você imagina o seguinte, o produtor vai lá, tem todo um trabalho para poder fazer o seu plantio, a colheita, esperar aquele momento certo para fazer a colheita, aí encaminha para uma empresa. De repente a empresa, que ele tem uma parceria, vira e faz o seguinte, nós encerramos as atividades. Espera aí, como assim? A empresa encerrou as atividades de forma imediata e depois rompeu os contratos com os produtores rurais de várias cidades da região de Franca, que haviam inclusive depositado insumos no local e até agora, quase um mês depois, não receberam pagamentos pelos produtos. Isso faz lembrar o quê? Lembra aquela história que nós tivemos em Altinópolis, dos produtores de café, ficar todo mundo apavorado, né, gente? E aí, o que deu essa história? Põe a reportagem no ar, vamos lá. O Paulo está entre as centenas de produtores de soja que tiveram prejuízos. A empresa multinacional encerrou as atividades e não pagou nenhum produtor. A indústria não possui perfis nas redes sociais, demitiu todos os funcionários da unidade e não atende aos contatos telefônicos. Veio aqui na terça-feira, já não recebeu ninguém, né? E não tem informação de nada. Prejuízo financeiro? Bastante. Nós estamos em frente à empresa, aqui em São Joaquim da Barra, e lá dentro existem apenas funcionários de uma empresa terceirizada em segurança. Desde o fechamento repentino, produtores que deixaram soja armazenada aqui no local buscam pelo pagamento, que deveria ter sido feito no início do mês, mas até agora não tiveram nenhum retorno. A empresa era controlada por um grupo russo e atuava no Brasil há mais de 16 anos. Considerada uma indústria consolidada, chegou a receber prêmios e figurava entre as 20 maiores comercializadoras de grãos do país. Além de São Joaquim da Barra, mantinha unidade em Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul. São Joaquim, Guará, Ituverava, Miguelópolis, Buritizal, Batatais, Orlândia, São José da Bela Vista, Morro Agudo. Então, as cidades das circunvizinhas aqui, todos os produtores foram pegos de surpresa. Prejuízo milionário para esses produtores? Milionário, cara, infelizmente milionário. E sem perspectivas. Até o início de dezembro, a empresa funcionava normalmente. No dia 14, porém, encerrou as atividades de forma imediata. Somente em São Joaquim da Barra, cerca de 130 trabalhadores diretos e terceirizados foram demitidos. Sem explicação, os produtores rurais que depositaram soja a granel na unidade buscam respostas e temem prejuízos financeiros. E detalhe, sem armazenamento adequado, toda a soja estocada na empresa pode estragar. Os silos são aerados, eles são ventilados. Então, tem que ter alguém para fazer essa manutenção. Isso aí, às vezes pode ocorrer uma ventania, quebrar uma telha, molha o produto, acaba estragando toda a mercadoria. E mesmo com a aeração, tem que fazer uma aeração, ventilação constante, para ela manter sempre a mesma temperatura. Na última segunda-feira, representantes de municípios da região realizaram um protesto em frente à empresa, mas o local já estava vazio. O grupo acionou a Polícia Militar e registrou o boletim de ocorrência. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Chega aqui, não tem explicação de nada, não tem nada pra gente. Vocês não conseguem contato com ninguém para ter nenhum norte aí? Não. O pessoal que a gente tinha contato aqui demitiram tudo, Então não ficou ninguém aqui no escritório. Então a gente fica sem contato. Mas a gente fica preocupado também pelos funcionários, que foram demitidos, perderam emprego, a prefeitura, o comércio. Isso vai ser uma cadeia, vai ser todo mundo prejudicado isso aí. Então por isso que a gente está correndo atrás. A gente está tentando ajudar o produtor, que é a nossa função aqui. Seguinte, nós não encontramos o responsável pela empresa para comentar sobre o fechamento. Mas eu fico aqui pensando no seguinte, sabe, gente? Envolve várias questões. Primeiro, uma questão financeira. Várias pessoas que foram demitidas. A gente não sabe. Glênio, mas a empresa pode ter passado por problemas aí e de repente tem que demitir. Eu sei que isso acontece. Mas você tem produtores que investiram a vida, milhões, em questões de plantio. É a sobrevivência deles, que também na propriedade desses produtores envolve famílias que se envolvem, ganham para poder ter o seu ganha-pão. Então é uma cadeia.
E aí como é que funciona? Você destina isso para uma indústria ou para uma empresa conceituada que nós vimos. Quem que não vai acreditar? A empresa ganhou prêmio, bem conceituada, bem estruturada. Lógico, você vai querer fazer uma parceria com uma empresa como essa. Só que de repente todo mundo é pego de surpresa e demitiram todo mundo, não tem nada, não tem mais ninguém. E aí os produtores ficam como, gente? Peraí. De verdade, gente, eu estava pensando isso esses dias, inclusive. As pessoas de bem não podem pagar preços por irresponsabilidades dessa. Paglia, você está falando que a empresa é responsável? Tá, mas fechar e não avisar nada, não falar nada. Nem o departamento jurídico entrar em contato com os produtores para poder se posicionar. Sabe, não está certo isso, gente. As coisas não podem ser assim nesse mundo. Dê satisfação, fale alguma coisa. Sabe por quê? O produtor depende do dinheiro. Ele depende do dinheiro para sobreviver, ele depende do dinheiro para poder pagar os funcionários que ele teve. Ele provavelmente ele vai ter, né, uma carga tributária que ele tem que pagar. Ele tem que pagar também, né, o fornecedor dele, ou seja lá o que for. Então, assim, entende que a responsabilidade, ela também não pode cair só numa pessoa, não pode cair só no produtor. Poxa vida, é o que a gente está vendo aí, acabamos de assistir aí situações de banco que quebram e prejudicam as pessoas. Aí bancos que estão ligados a esse banco que quebraram, as pessoas também ficam prejudicadas. Quer dizer, e sempre a vítima, sempre as pessoas de bem acabam se prejudicando nesse país. Isso não pode acontecer, gente. Sabe, alguém dessas autoridades precisam bater na porta dessas pessoas aí e falar, meu amigão, vem cá. Você quebrou, ok, se vira e paga as pessoas porque são pessoas de bem, não tem nada a ver. E essas pessoas de bem, o que acontece? Ficam devendo, ficam com o nome sujo, ficam prejudicadas, só que não porque elas são mau caráter, porque elas são bandidos, nada disso. Gente, são trabalhadores, pessoas que estão lá se dedicando e de repente, sabe, se vem assim sem chão. Não é? Comenta aí.